Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Ó Pai, mais uma vez diante da Tua palavra, nós tememos e trememos e imploramos ao Senhor que a Tua palavra fale no nosso coração. Pai, nós não queremos ouvir a voz de nenhum homem, mas a voz do Senhor no nosso coração, a voz da Tua palavra. E ó Pai, traz arrependimento a nós, a nossa igreja, a liderança, ao Teu povo, e ajuda-nos a entender quais são os desafios de uma igreja que está crescendo. Ó Deus, nos ajuda, nos traz arrependimento, nos traz coragem para mudar o que é necessário, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos irmãos. Esse é o retrato da igreja primitiva, que você conhece tão bem, e a Bíblia vai nos contando que a igreja nasce, e dentro do nascimento da igreja há um processo grande de crescimento, expansão, comunhão. A vida em comunidade se multiplica a tal ponto que a Bíblia diz no livro de Atos que eles se reuniam de casa em casa. A Bíblia diz que começa aí o processo, a igreja se reunia no templo e nas casas. Não é diferente do que nós fazemos hoje. É o culto no templo e as células, os grupos pequenos, e de tal maneira que havia igualdade. Era uma comunidade de pessoas que verdadeiramente se amavam, pessoas que verdadeiramente, preste atenção aqui, que realmente se importavam umas com as outras. Não era discurso, não era papo de terça-feira, de quarta-feira, mas de pessoas que não estavam também disputando coisa nenhuma. Eles não estavam lá para disputar, eles estavam ali se amando, pessoas que não buscavam os seus próprios interesses, e num mundo que era completamente uma coxa de retalho. A sociedade era um país dividido, em crise, cheio de partidos políticos, mas havia uma comunidade que talvez brilhava com uma luz no meio da escuridão, transbordavam de alegria, e é por isso que houve esse impacto tão grande. Milhares de pessoas se convertiam, a tal ponto que Atos capítulo 2 vai dizendo que o Senhor acrescentava todo dia aqueles que iam sendo salvos. Todo dia havia conversão, todo dia havia milagres, porque essa igreja é a igreja dos sonhos de Jesus, e é isso que nós devemos procurar alcançar. Essa é a igreja que nós queremos, esse é o retrato, é isso, porque nós somos criados para conviver e ser igreja tem a ver com a ordem de Jesus, que é amar uns aos outros. Você pode dizer amém? Amar uns aos outros. Fala aí para o mundo que está ao seu lado: Jesus te chamou a amar. E nós desejamos isso porque esse é o ideal da igreja no mundo: expressar a Trindade, expressar relacionamentos. E a marca dessa igreja do início de Atos era um só: amor, comunhão, cuidado, pleno, de tal maneira que as pessoas eram impactadas pelos relacionamentos profundos. Eles praticavam o mandamento de Jesus que diz: olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque quando vós vos amardes, o mundo saberá que vocês são discípulos de Jesus. E essa igreja fazia exatamente isso. Mas aí, esse texto que Lucas escreve, esse livro de Atos, Lucas vai narrando uma história que é o grande desafio que nós temos aqui hoje. É o grande desafio de uma igreja que está em crescimento. Eu queria que você guardasse no coração algumas coisas, não para você ser focado e desafiado, mas para você pensar, para você praticar, para você analisar, para você refazer o seu caminho. Ele narra uma história que mostra o grande desafio de uma igreja que está em crescimento. O texto, se você está com a Bíblia aberta,
eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta. Vai dizendo que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Você pode falar crescendo o número dos discípulos? O crescimento e a expansão começou a gerar as primeiras dificuldades da igreja. O crescimento gera dificuldade. Você pode falar o crescimento gera dificuldade? Já era uma igreja grande de milhares de pessoas, mas que da noite para o dia isso aí passou a ser, talvez, conta-se os historiadores bíblicos, que talvez eram pelo menos 25 mil pessoas na igreja primitiva até esse momento de Atos capítulo 6. Uma igreja que teve um crescimento explosivo, e o crescimento começa a gerar algumas coisas. E aqui eu abro um parênteses para nós entendermos. Igrejas não crescem porque não querem problemas. Células não crescem porque não querem problemas. Pessoas não crescem, não querem se envolver com a obra de Deus, não querem se envolver com liderança, cuidar de célula, porque não querem problemas, porque elas não querem se envolver com o problema dos outros. Talvez dizem, já basta os meus, pastor, vou me envolver com o problema dos outros, eu estou fora. Igrejas não crescem. Nós corremos um risco como igreja de ir para dois extremos. Ou nós minimizamos os problemas e dizemos, não está acontecendo nada na igreja, não tem problema, não tem fofoca, não tem dificuldade. Ou nós vamos para o outro lado, que é aumentar os problemas para o lente do pessimismo. É talvez dizer, acabou, a igreja não é mais a mesma, não há comunhão, o diabo está entrando. E aqui está o grande conflito e o dilema quando nós falamos de crescimento. Como é que nós podemos crescer, gente, se o aumento dos discípulos está gerando essa bagunça? Como é que nós podemos falar de ganhar almas para Jesus se nem a comunhão está resolvida dentro da igreja? Como é que nós podemos falar de alcançar Piracicaba, conquistar a cidade, se tem um monte de problema no nosso meio que ainda não foi resolvido? Se ainda nós não chegamos no ideal da comunhão. E a Bíblia vai falando, e é interessante que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque haviam pessoas sendo esquecidas no cuidado. Ou seja, pessoas não estavam sendo visitadas, os pastores, os apóstolos não conseguiam visitar aquelas pessoas, e de alguma maneira havia algumas pessoas que estavam sendo excluídas, deixadas de lado, esquecidas, e começou a haver quase que um racha, um blá blá blá, uma conversa, discussões. E eu creio que existem algumas coisas que nós precisamos enfrentar como igreja, que são alguns desafios da comunhão de uma igreja em crescimento, que eu quero citar rapidamente. Quais são? Vamos ler em Lucas. Os desafios que nós enfrentamos, que você enfrenta. Eu vou pedir para você ter um pouco de paciência, que minha voz está acabando. Primeiro, que está aí, que vai aparecer na tela: superficialidade nos relacionamentos. Você pode falar superficialidade nos relacionamentos? Esse é um dos primeiros desafios naturais de uma igreja que está crescendo. Pessoas passam a ser negligenciadas do nosso lado, as mesas passam a não ser servidas, e muitas vezes nós não estamos nem aí. O texto vai falando que eu já citei isso, e você talvez fique com a sua Bíblia aberta. Os judeus que estavam sendo negligenciados começaram a se queixar dos outros. Pastor, há pessoas esquecidas, pessoas não estão recebendo a proteção, o alimento, a cura. Olha, há dificuldades, a igreja não é mais a mesma. Eu sinto falta daquela igreja quando nós estávamos mais perto, mais próximos. Pessoas estão lá, e a grande verdade é que quanto mais a igreja cresce, talvez esse é o grande desafio, nós começamos e corremos o risco de viver relacionamentos superficiais. Nós começamos a conviver durante anos com pessoas que têm esqueletos no armário, mas jamais abrimos a porta daquele armário, jamais colocamos os dedos na ferida, porque é difícil corrigir e confrontar. Pessoas não gostam disso. Você não gosta de ser confrontado, você não gosta de ser corrigido, porque nós vivemos numa sociedade que diz assim: olha, cada um no seu quadrado. Você pode falar cada um no seu quadrado? E eu vejo no Facebook crentes colocar lá algumas coisas. Se você não cuida da minha vida, não paga as minhas contas, a vida é minha, o problema é meu. Eu vejo um monte de irmão da própria Bethesda curtindo, compartilhando. É isso. Nada está longe daquilo que o Evangelho ensina, nada está distante do que a Bíblia ensina. É óbvio que nós não estamos falando que pessoas podem tacar o dedo, cuidar, falar, Rúbia, faça isso, mude, mas nós estamos falando que estar ligados, interligados, significa que nós somos corpo, nós somos famílias, e nós começamos a viver um tempo onde pessoas não confrontam pessoas, não têm coragem, são amigos durante anos, mas não têm coragem de falar a verdade. À noite eu vou falar sobre esse aspecto da verdade.
sabe de algumas coisas que não agradam a Deus, algumas posturas que não são aquelas que nós esperamos em discípulos de Jesus. O seu irmão está caminhando no buraco, mas você não tem coragem de falar para ele: meu irmão, vem cá, eu quero falar isso e isso para você. E o que vai gerando? Superficialidade. Uma igreja que não tem comunhão verdadeira, uma igreja que não se ama verdadeiramente. Porque profundidade nos relacionamentos, encurtar as distâncias, tem a ver com falar a verdade em amor. Você pode dizer amém? Se você é alguém que tem um amigo que anda com você, mas você não tem coragem de falar a verdade em amor para ele, você não ama de verdade. Você tem um sentimento de camaradagem, você tem talvez um colega que você admira, que você quer comer pizza com ele, que você está com ele, mas você não é amigo, como diz a palavra de Deus. Você não ama, como diz a palavra de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Se você é alguém que não gosta de correção, você está indo para um caminho de morte. Diga assim: se eu não gosto de correção, eu estou indo para um caminho de morte. Porque é através da correção que nós crescemos como pessoas, é através da correção que Deus usa. Porque, queridos, se eu não tiver pessoas na minha vida que me dizem: olha, você está perdendo o rumo, você está perdendo a rota, eu desvio o caminho, não importa quem você seja, não importa o quanto você conhece da Bíblia. Mas esse é um desafio que nós precisamos entender, que é aprofundar a comunhão. Quem é seu amigo espiritual? É a minha pergunta. Quais são os seus amigos espirituais dentro dessa comunidade? Conta no dedo. Talvez você, com uma postura de resignação, diz: eu e a minha família não temos amigos, não temos nessa igreja, ninguém é amigo de ninguém. Aí eu faço uma outra pergunta: você é amigo de quem? Talvez você diz: oh, ninguém é meu amigo, mas você é amigo de quem? Por isso que essa é uma dificuldade, porque a superficialidade vai se espalhando, vai reproduzindo-se na célula, e nós corremos o risco de viver uma vida em comunidade que não é profunda, que não é verdadeira, que não é espiritual, que não tem vínculos que são sustentados pela missão, e isso é algo frágil. É por isso que eu vejo igrejas que são muito grandes, da noite para o dia, diminuir, da noite para o dia, rachar, células que estão indo muito bem, mas da noite para o dia, tudo acaba, líderes que desistem, por causa desse que é um grande desafio que nós estamos enfrentando, enfrentaremos, toda a igreja enfrenta, superficialidade nos relacionamentos. Dá um clique no segundo, que vai aparecer aqui, não vou nem ler esse texto, você já conhece? Reclamação, murmuração e fofoca. É o segundo desafio que nós enfrentaremos. Fala aí para o irmão que está do lado: você vai enfrentar, irmão. Olha o que o texto vai dizendo. Fica com a Bíblia aberta. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Eles estavam lá, e falando coisas certas ou não. Você acha que eram certas? A reclamação era certa ou não? Irmão, pode acender aqui, né? Deixa, eu vou falando aqui, você vai ver, tá? Eu vou falando, você repete. Disse Deus: haja luz. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. No sabadão é na escuridão, mas no domingo é clareza e tal. Que é um ambiente diferente para a juventude. O texto vai falando que eles começaram a se queixar. Você acha que a queixa era justa ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque claro que era justa. Mas a grande questão não era a queixa em si, mas era reclamação, murmuração e fofoca. E quando o diabo é mal sucedido nos ataques externos, ele usa o ataque interno. Quando ele não consegue usar lá fora para acabar com a igreja, quando a oposição, a perseguição, talvez as grandes dificuldades não derrubam a igreja, ele entra dentro. Ele entra na sua casa, ele entra no casamento, ele entra na célula e começa um zum. E quando nós não entendemos o nosso papel de que eu sou salvo e lavado, o foco é tirado do principal. A reclamação das mesas não era injusta, porque isso era algo importante, mas não era o principal. Isso era algo que era necessário achar uma solução, como eles encontraram, mas não era o principal. Não era aquilo que Deus os chamou. E aqui o foco no capítulo 6 sai do principal e vai para o periférico. E essa é o desejo de Satanás para com a sua vida de maneira pessoal e para com a sua família. Você vem para o envolvimento com a igreja que tem a ver com o principal. Nós queremos ganhar a cidade, nós vamos ganhar pessoas para Jesus, nós estamos envolvidos com a missão, e este é o principal. E há muitas coisas periféricas que não são menos importantes, mas Satanás começa a tirar os seus olhos do principal para o periférico.
Você muda o foco da missão, você muda o foco da visão. E aí nós começamos a dizer: olha, pastor, fulano está pecando, Beltrano está assim, os adolescentes estão assim, olha, porque a casa é compaixão, porque a liderança, porque o supervisor. E o foco passa a ser as reclamações. Olha o que o texto diz: reclamaram entre si. Você pode falar reclamaram entre si? Não foi os apóstolos. O texto diz que foi a liderança. Não foi entre eles, e a grande questão é que quando há reclamação, murmuração e fofoca por coisas que são reais, é porque na maioria das vezes quando você fala, você não está disposto a dar uma solução. Na maioria das vezes quando você diz: pastor, a igreja não é a mesma, porque está acontecendo isso, você não propõe uma solução. Essa é a diferença de talvez um problema real que existia e se transformar em reclamação, murmuração e fofoca. Nós minamos a saúde da igreja sem saber. Você viu? Você está sabendo o que está acontecendo? Vez ou outra você diz tudo o que acontece. Ontem eu estava falando com o irmão que veio falar do problema da célula dele e falando algo parecido, sério, mas a minha pergunta para ele foi assim: irmão, você já confrontou o irmão? Eu não. Eu falei: então parou por aqui, meu irmão, está adoecendo em nome de Jesus. Era a primeira coisa que você teria que ter feito antes de falar comigo ou com essas pessoas que estão aqui nessa roda: é chamá-lo, confrontá-lo, amá-lo, orientá-lo, talvez buscar, porque o amor significa olhar nos olhos e dizer: olha, eu amo aquele irmão, eu sou pecador, mas eu amo, eu preciso corrigir para que a igreja não seja destruída. O terceiro desafio é esse que vai aparecer aqui. Vamos caminhar, que tem algumas coisas. Idealização da comunhão. É uma idealização da comunhão. Nós começamos a jogar a responsabilidade da comunhão da igreja para os outros, para os pastores, para os apóstolos. Eles começaram a dizer: olha, falando para os apóstolos que eram os pastores, dizendo: olha, as viúvas estão sendo esquecidas, elas estão ficando lá, e vocês não estão fazendo nada, viu, pastor Ricardo Lima? Vocês não estão enxergando, vocês não estão visitando. E o diabo começa a mudar a nossa cabeça. Sabe qual que é o resultado? Uma igreja que é abençoada, você começa a dizer: a igreja não é mais a mesma. Esse é o filme que eu convivo durante 10 anos como pastor de uma igreja local. Pessoas que estavam envolvidas, que a igreja é a mesma. Fala para as pessoas que estão falando: a igreja é a mesma. Ela está mudando para melhor. Diga para ele: está mudando para melhor. Amém? Mas Satanás, ele muda os nossos óculos, e nós começamos a enxergar aquilo: está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. E aí essa é a pauta: assistência, a visitação. E aí alguns são negligenciados, porque são poucas pessoas para fazer o trabalho. E eu quero dizer para você que quanto mais crentes, mais problemas. Diga-se comigo: quanto mais crentes, mais problemas. Vai ter, irmão. Você vai ouvir: que tem um da Bethesda que fumou maconha lá, etc e tal. Eu da Bethesda. Quanto mais gente, mais problemas. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Quanto mais gente, mais problemas. Quanto mais pessoas, multiplicados estão os problemas, e o acúmulo dos discípulos leva a dificuldades. A igreja piorou? Será que ela está mal? É que antes era o seu problema, agora é o problema de milhares de pessoas. Antes era o problema dos primeiros discípulos, agora é o problema de milhares, de centenas. E talvez pessoas estão dizendo: olha, aqui na igreja as coisas não estão como deveriam ser, nessa igreja não tem oportunidade, os meus talentos. Olha, tem gente que eu vi da igreja, eu tenho que falar com tudo, porque se colocou lá, postou no Facebook: que saudade da minha outra igreja, quando eu era usado, porque agora eu sou inútil, e eu estou no banco, porque isso e aquilo. E o foco passa a ser o meu ministério, a minha liderança, os meus talentos, a minha família. As viúvas estão sendo negligenciadas, e as outras? E as outras pessoas? Nós começamos a idealizar a comunhão da igreja. Não é mais a mesma. A Bethesda, um irmão falou, confidenciou durante essa semana, o irmão que se afastou da igreja está em outro: a Bethesda é só blá blá blá, fala de relacionamento, mas ninguém ama ninguém. E aí eu perguntei para esse irmão: a igreja que ele está lá é diferente. Lá todo mundo se ama, por isso que está com 10 mil pessoas, né? Se ama, é igual. Fala para as pessoas que estão lá, diga assim para ele: aonde se reúnem pessoas, vai ter problema. Amém? Amém não, mas vai ser de qualquer jeito. Vai ser de qualquer jeito.
E nós idealizamos, e da assistência nós passamos para a fofoca, nós olhamos, nós julgamos, e nós julgamos o pecado do outro maior que o nosso, e nós apontamos e pedimos soluções da liderança, solução, sem entender qual é o propósito de Deus. Tem algo, a experiência do Dietrich Bonhoeffer, que ele diz no livro maravilhoso dele, Vida em Comunhão, que ele diz que qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã perturba a comunhão autêntica e deve ser eliminado para que a comunhão autêntica possa sobreviver. Quem ama o seu ideal de comunhão cristã mais do que a própria comunhão cristã, esse a destrói, por mais sincero, sério e dedicado que seja o seu intento. Quem concebe uma comunhão idealizada exige de Deus, dos outros e de si mesmo o cumprimento dessa visão. Entra na comunhão cristã com exigências, estabelece a sua própria lei, e de acordo com a sua vontade ele chama de fracasso. Sempre que o seu ideal se destrói, vem quebrar essa comunhão. Primeiramente torna-se o acusador dos irmãos, de Deus, e por fim, acusador desesperado de si mesmo. Você entendeu o que o Bonhoeffer quis dizer? Nós idealizamos uma comunhão e cobramos muitas vezes pastoreio, cuidado, discipulado, e olhamos para o outro, apontamos os dedos, idealizamos uma comunhão que nós achamos que deveria ser, e quando nós fazemos isso, na verdade, isso é maligno. Nós é que estamos destruindo a comunhão da igreja. Nós é que estamos destruindo a comunhão da igreja. Por isso, o que mantém a comunhão, meu irmão, é a missão. Amém? Eu costumo dizer que churrasco sem missão é de tempo jogado fora. Festa de aniversário, evento de comunhão, onde eu estou lá. Pastor, nós precisamos estar por estar. Nada, não. Eu amo meu irmão, eu amo você, mas o que me mantém unido com você é o amor de Jesus, mas é a missão. É a guerra, é a busca. Porque quando é retirado a missão, é aí que eu vejo muitos relacionamentos da igreja de gente que se relaciona amanhã, tarde e noite. Às vezes eu olho para minha esposa e falo, nossa, foi rápido demais. Vai dar problema. Eu estou vendo que vai dar problema, porque olha, foi uma intimidade muito rápida, não há missão envolvida aqui. Não há construção, não há edificação. A Bíblia está de um lado, é só assistir filme de churrasco. Invariavelmente lá atrás, essa comunhão que era tão íntima assim, se separa, se distancia, e aí você fala, onde é que está o problema, pastor? Por causa da idealização da comunhão, é porque tiramos a missão, é a missão que nos mantém unidos. Você pode dizer amém? Missão, gente. Como assim missão? Eu tenho que amar o Evinho, eu preciso melhorar, estar mais junto com ele, mas se eu não tenho propósito de ser instrumento de Deus na vida dele, e ele instrumento de Deus na minha vida, isso não é comunhão bíblica. No bar, a comunhão maior muitas vezes do que aqui. Quarto, e a gente vai fazer a segunda parte da semana que vem, má compreensão do ministério pastoral da igreja é o grande desafio. Os apóstolos do texto estão se desdobrando, mas esse é um texto maravilhoso, preste atenção, meu irmão. Olha o que o texto diz no versículo 2: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Você entende que paradigma? Não é certo nós negligenciarmos o ensino da palavra de Deus e a liderança para servir as mesas. E não que servir as mesas não fosse algo importante, porque eles encontraram uma solução, fizeram uma reunião, fizeram uma assembleia, levantaram pessoas cheias do Espírito Santo para tal, mas não era o trabalho do pastor. Porque se nós não entendermos isso, serão muitos sobrecarregados e poucos talvez não servindo a obra de Deus, não servindo, não fazendo a missão, sentando e recebendo e não sendo discípulos usados por Deus, para a glória de Deus. E quando isso só fica por conta dos pastores, quando é só os líderes ou os supervisores e os pastores que cuidam das pessoas e da igreja, e tem sobre eles a responsabilidade, primeiro que isso não é bíblico, de visitar e de cuidar, começa um processo de infantilização da igreja, e as esperanças estão no homem de Deus. Invariavelmente, queridos, eu queria visitar todas as pessoas dessa igreja de verdade, e aí no meu coração é esmagar. Quem está comigo aqui sabe quando pessoas estão saindo, mas não dá. Primeiro porque Deus não me chamou para isso só, é por isso que temos células. Você pode dizer, por isso que temos células? Irmãos, é muito mais vantagem para mim fazer culto, terça, quinta, sexta, em banda, e traz pastor, e vou para minha casa, faz em rádio e televisão. Nós somos igreja de célula porque nós não queremos que as viúvas sejam esquecidas e negligenciadas. Mas invariavelmente eu vejo alguém que diz, pastor, você precisa ir. Pastor Ricardo, você precisa ir. E a grande questão é que nós queremos muitas vezes isso aqui. Não clique, Lucas, não clique. Um personal pastor, 24 horas de decisões segundo a Bíblia, discernimento, ensino bíblico, intercessão, oração. Nós queremos um personal pastor.
Nós queremos, porque é bênção. Eu quero um pastor que cuide, que me discipule, que esteja comigo. Mas não é esse o papel dos ministros, dos apóstolos, dos pastores da igreja. Eles definem, eles escolhem pessoas e eles dizem assim. Olha que o texto vai falando, se você está com a Bíblia aberta aí, eles vão dizendo no versículo 3 e 4: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Esse é o principal ministério que Deus requer dos pastores da igreja. Não que o pastor, aqui nós somos ativos. Me irrita pastores que só ficam em gabinete. Aqui é ação, amém ou não? Mas o principal ministério é esse. Por isso que você precisa entender que alguém precisa servir as mesas. E quem é que vai fazer isso? Diga assim: quem vai servir as mesas? Fala para o irmão que está do seu lado: você e eu. Você e eu. Você e eu. Os apóstolos dizem: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir as mesas, porque o corpo começa a ficar doente. Não há liderança. Eu posso colocar 15 pastores de tempo integral nessa igreja, não é suficiente, não dá. Primeiro, porque não é esse o propósito que Deus tensionou. Deus chamou você para ser um sacerdote. Cada crente é um ministro. Você pode dizer amém? Cada casa é uma igreja e cada crente é um ministro. Diga: cada crente é um ministro. E se você é alguém que é crente em Jesus e não tem ministrado, feito discípulos, sido usado na vida de pessoas e não quer cuidar de pessoas, você está doente nessa vida. Você precisa de cura, de arrependimento na cruz do Senhor. Não importa talvez o que você acha, o que você pensa, o que você analisa, porque o que está na pauta é o que Jesus diz, o que a palavra de Deus diz, o que Deus tensionou. Porque nessa igreja não falta treinamento, não falta capacitação, não falta direção do culto. E a Bíblia vai dizendo que em Atos havia 12 apóstolos, mas ela não era pastoreada, porque nós corremos o risco de achar que o pastoreio tinha a ver com eles, com os apóstolos. Não. Se nós queremos uma igreja diferente, é ter que dizer: olha, eu quero encarar esses desafios, pastor. Quero começar a levar a sério, porque o corpo não funciona porque alguém não está fazendo a sua parte. Eu tenho convicção que o pastor está fazendo a parte dele. Eu tenho tentado fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu estou fazendo a minha parte. Eu sei dos líderes que estão fazendo a sua parte. Mas muitas vezes os fardos desviam os pastores de fazer o que eles têm que fazer. Eles têm que sair para servir as mesas. E é por isso que as igrejas não crescem, não alcançam a missão. Deus tem me dado o ministério e a graça de falar para pastores. Os pastores têm procurado, eu tenho falado em algumas igrejas. E quando eu falo com esses pastores, a minha palavra é exatamente essa: servir as mesas não é inferior, mas é questão de chamado. Deus não chamou você para fazer isso, meu irmão. Você precisa treinar os seus crentes. Porque enquanto você serve as mesas, algumas coisas importantes que estão sendo negligenciadas na sua igreja serão destruídas da mesma maneira.